Graça e paz sobre a tua vida. Somos melhores do que os outros? Quando nós pensamos na perspectiva natural, é o que nós achamos, mas de fato somos? Não. Os nossos erros, nossas falhas são motivos de punição de Deus, condenação? Não. Isso que nós precisamos entender. Precisamos compreender essas coisas. Isto é algo tão simples, é algo tão produz tanto alívio quando a gente compreende a obra de Deus, quando nós compreendemos o propósito de Deus, sua vontade. Nós, muitas vezes, tornamos as coisas complexas e elas são simples. Da parte de Deus, são simples. E o que Ele deseja de nós? Que nós hajamos como filhos, que o revelemos como filhos, que cresçamos, que amadureçamos, mas principalmente, e antes de mais nada, que nos arrependamos dos nossos pecados, nos convertamos e sejamos filhos que revelam o seu nome neste mundo. Toda a jornada se traduz num aspecto só: crescer, amadurecer e o revelar ao mundo. Isso que a gente precisa entender. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil, fica mais leve a jornada. Quando entendemos que o jugo, aquilo que nós temos que carregar, é muito mais leve. A canga, para nos ensinar, nos conduzir, muito mais tranquilo. Nós precisamos entender isso e compreender. Passamos por dificuldades? Sem chama de dúvida. Mas as dificuldades, os problemas, as lutas, são decorrentes de punição? Não, são decorrentes de um processo de ensino. Jesus falando às pessoas, ensinando e falando da necessidade de arrepender e de se converter, de conhecer a Deus. Isso está lá em Lucas, no capítulo 13, do verso 1 até o 5, que diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé, e que os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que nós precisamos entender é esse aspecto, é o arrependimento, é se converter a Deus. É o reconhecer que dependemos dele, que a nossa vida está em suas mãos e que a gente precisa se converter. A questão não é tamanho de pecado, não é questão de tamanho de transgressão que nós possamos vir a cometer, mas sim se nós compreendemos e entendemos a nossa realidade, independente do nosso pecado. Precisamos nos arrepender, nos converter a Deus. Entender que essa jornada, essa vida, a gente não vive ela sozinho e nem no nosso isolacionismo. E principalmente, Deus não existe para ser atendido pelos nossos serviços, no intuito de que o que a gente fizer, a gente está fazendo para alcançar alguma benesse, algum lucro, alguma bondade de Deus. A gente não faz e nem deve pensar na perspectiva de fazer para alcançar alguma coisa dele, ou para ser visto por ele, ou para ser salvo por ele. Não se trata disso. Se trata de compreender que nós precisamos dele, que na realidade, na criação, foi plantado em nós o desejo da eternidade. E a gente precisa entender que essa eternidade a gente já tem disponível pela graça de Deus e que ela está no nosso entendimento, que temos que fazer uma caminhada de conhecer a Deus, conhecer a Ele na sua vontade, no seu querer. Não se trata de conhecer o poder de Deus.
para usar deste poder em nosso favor, ou para manifestar algo. Não se trata disso, se trata simplesmente de conhecer a vontade de Deus, compreender quem Ele é e viver neste mundo como Ele. Por isso, quando nós compreendemos a salvação pela graça, que não se trata de uma vida baseada no nosso esforço, no nosso empenho, mas no reconhecimento da nossa dependência de Deus, para que assim a gente possa fazer algo de bom, que tudo que é de bom provém dele. Nós precisamos amadurecer para isso e entender que a nossa vida se traduz de fato nisso, nesse conhecimento, nesse entendimento. Precisamos nos arrepender. Qualquer coisa que passemos, as dificuldades, as lutas, não é uma maneira de condenação, mas são instrumentos que Deus usa, permite em nossas vidas, para que a gente possa aprender alguns aspectos da nossa vida, como a dependência completa, como um aspecto de correção e de nos colocar no rumo, como não nos deixar fazer o que não é bom, o que é bom nem para nós e nem para o reino de Deus. Porque não o revela e não o manifesta. Que Deus quer, como um pai, quer que nós amadureçamos, quer que nós sejamos expressão do seu Filho, manifestação da sua vida, manifestação da sua graça. Que a gente possa não pensar na possibilidade ou na perspectiva de que algo ruim não nos sobreveio porque somos melhores do que os outros. Não somos. Isso é religiosidade. Nós não somos melhores. Somos tão pecadores quanto, carecemos tanto, dependemos tanto de Deus quanto qualquer outro. Podemos talvez enxergar algumas coisas que outros não enxergam. Mas qual é a nossa responsabilidade? Tendo o entendimento da luz, tendo o entendimento da vontade de Deus, que a gente possa ofertar a nossa vida em favor dos outros, para que possam conhecer a Deus. Isso é a verdadeira vida, isso é o verdadeiro ensino que podemos deixar para as pessoas. Mostrar-lhes como devem viver o reino de Deus, ensiná-las a fazer isso, e mais do que isso, ensiná-las a fazer isso com os outros, para que os outros possam conhecer. Requer de nós o quê? Paciência, requer de nós longanimidade, mansidão, requer de nós uma disposição de querer ajudar a enxergar a vontade de Deus. Que a gente possa ser instrumento na vida dos outros, para que possam crescer, amadurecer e compreender a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada de entendimento, de amadurecimento e de expressão da sua vida neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.